Olá pessoal, vou fazer mais uma aula sobre Joaninha e Laninha. É uma aula que encerra o nosso ciclo de Geografia Física e vou passar rapidamente, tá? Para não fazer uma aula muito maçante, e aí qualquer dúvida vocês me mandem as questões, tá? Então a gente escuta muito, né, falar de Joaninha e Laninha em noticiários. E enfim, a gente fica um pouco sem entender porquê, né? A gente entende que ali chove mais, em outro lugar faz mais frio ou calor, enfim, mas a gente não consegue entender porquê. Eu vou tentar passar rapidamente para falar sobre esse contexto geral, né? Bom, o que significa, pessoal? Quando a gente fala de El Niño e Laninha, a gente está falando ali do Oceano Pacífico. E aí eu vou colocar um mapa aqui ao lado que vai contextualizar para vocês. A gente tem uma dinâmica no Oceano Pacífico que funciona da seguinte maneira, e a imagem, acho que está desse lado, vai mostrar como funciona. Normalmente a gente tem um aquecimento maior das águas do Oceano Pacífico do lado da América do Sul, e um aquecimento menor das águas do Oceano Pacífico do lado asiático. E é o que o mapa mostra. Então, as águas que estão ali próximo à Austrália são mais frias. Próximo à América do Sul são mais quentes, normalmente, tá? Isso significa o quê? Significa que tem diferença de pressões, né, no oceano. Então a gente tem o Oceano Pacífico, só que a gente tem diferença de pressão atmosférica. Por quê? Porque a temperatura do oceano é diferente, né, nesses dois lugares, né, nessas duas regiões aí do Pacífico. Para quem não está com dúvida, não entendeu direito essa dinâmica, aconselho a olhar a nossa última aula, tá? Que eu falo de climatologia, eu explico mais ou menos como funciona a questão da pressão. Se ficou dúvida, me manda, tá? E aí a dinâmica é a seguinte, né? Se você tem uma pressão menor, né, é mais frio, o ar é mais pesado, então a pressão ela é mais alta. Então você tem uma maior pressão de um lado, uma menor pressão do outro, a tendência são os ventos ali de soprarem em direção ao Oceano Pacífico do lado asiático, né, de soprarem em direção à Austrália. Então é o que eu estou descrevendo o que o mapa está falando, tá? Não estou complicando muito não. E aí natural que ali do lado da próxima à Oceania, próxima à Austrália, tenha mais chuvas, né? Porque as águas são mais quentes, então tem maior evaporação, né? Tem uma menor pressão e você tem ventos, né? Umidade vindo ali do Pacífico da América do Sul em direção à Austrália, certo? Então isso são anos normais, né? Então você tem mais chuva ali na Oceania. Essa é a dinâmica normal. Então guardem essa informação aí. Além dessa informação, a gente tem outro fator, que é a corrente Humboldt, né, que são as águas, né, do oceano. Então você tem correntes marítimas ali que controlam, né, que regulam essa dinâmica. Essa corrente Humboldt, ela é uma corrente fria, tá? Por isso que as águas do Pacífico, da América do Sul, são mais frias, tá? Então aí ela acompanha, né? Se vocês estão vendo essa outra imagem, ela acompanha a costa aí do Pacífico, Chile, Peru, Equador e por aí vai. E aí ela vai fazendo esse contorno aí da América do Sul, esfriando as águas, certo? Isso causa o quê? Uma diferença de pressão, como eu disse, tá? Então essa diferença de pressão é causada também por essa corrente Humboldt. Quando a gente tem o El Niño, pessoal, deixa eu pegar aqui meu plano, a gente vai ter essa dinâmica, e aí é uma imagem interessante porque ela compara esses dois momentos, tá? Em condições normais, a gente tem correntes de ressurgência, né? E os alísios soprando essas águas, né, em direção à Oceania, tá? Sopra por quê? Por que tem movimentação aí de ar? Por diferença de pressão, como eu disse, né? Então, só imaginar uma fogueira, né?
o ar quente está subindo, o ar frio toma espaço daquele ar quente, se aquece, sobe, e aí a dinâmica é assim. Aqui no mar não é diferente disso, né? Você tem um ar mais frio que está indo em direção a uma área que tinha um ar mais quente, e esse ar mais quente se elevou, então esse ar mais frio ocupa aquele espaço, né? Não vai ficar um vácuo aqui embaixo, certo? E aí, pessoal, a gente tem, bom, em condições normais a gente tem o fenômeno da ressurgência, tá? Que é a imagem de cima aí dessas duas imagens. A ressurgência é basicamente a vinda de água fria para a superfície por uma série de fatores, pelo vento, pelas correntes marítimas, né? E aí no caso a corrente de Humboldt, que ela traz água fria rica em matéria orgânica para a superfície. E isso tem uma série de benefícios ali para a indústria pesqueira, né? Porque você tem uma reprodução dos peixes ali, né? Então, se tem mais matéria orgânica, você tem uma maior reprodutividade de peixes. Tá? Com o El Niño, essa ressurgência não ocorre com tanta intensidade. Então, reduz a quantidade de matéria orgânica na superfície. Então, reduz o número de peixes. Tá? Então, se vocês imaginem aí, países que vivem da pesca tem um impacto grande, né? Que é o caso do Peru, que é o caso do Chile, né? De algumas regiões aí desses países. E também da indústria de guano, tá, pessoal, que é um material utilizado para fertilização. Pode ser que seja um tema que caia em alguma questão do Enem. Guano é uma matéria orgânica, tá, que os pássaros produzem, né? As fezes dos pássaros são recolhidas ali ao longo do oceano. Isso é transformado em fertilizante, tá? E esses pássaros se alimentam de peixes. Então vocês vejam que é toda uma cadeia, né? Todo um sistema. Então vocês percebam aí a comparação dessa imagem de cima, de baixo, sendo que na de baixo a gente tem duas alterações, né? Primeiro, a corrente de ressurgência, que ela não chega tanto à superfície, né? Ela chega com menos intensidade, e as nuvens aí, né? Você tem mais chuvas não tão distantes, né? Ali do litoral da América do Sul, tão menos distantes, né? Bom, isso por quê? E aí a gente vai ver essa imagem aqui. Tem um aquecimento, né, das águas do Pacífico sul-americano. Você tem uma equalização das áreas de pressão. Se antes você tinha alta pressão aqui na América do Sul e baixa pressão aqui na Austrália, agora você tem baixa pressão aqui e baixa pressão aqui. Então você tem uma pressão parecida. O movimento de ventos vai ser menor, tá? Porque não vai ter mais ar frio indo para cá. O ar aqui está quente, então ele vai continuar, ele vai subir e não vai se movimentar, né, em direção a outra área de baixa pressão. Tá? Estou generalizando, mas mais ou menos funciona assim. Isso significa o quê? As chuvas, né, a evaporação que estava aqui, não vai chegar até aqui. A chuva, a umidade não vai chegar até aqui a Austrália. Ela vai se posicionar ali no meio do Oceano Pacífico. Certo? E aí a gente vai ter esse mapa de consequências aí para o mundo todo, né? Como funciona isso. Tá vendo aqui? Bom, a gente percebe o que eu disse, né? Que no meio do Oceano Pacífico ali é chuvoso e quente, né? E aí a gente está falando dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Tem chuvas ali que elas até chegam um pouco ali próximo à Austrália, mas você tem um cinturão de baixa umidade ali naquela região. Por quê? Porque as chuvas não chegaram até ali, por consequência dessas baixas pressões que estão aqui na América do Sul, certo? E aí vai ter uma série de impactos também no Brasil. E aí estejam atentos a isso, porque geralmente cai, né, como o Aninho impacta na dinâmica do clima brasileiro, né? E aí a gente percebe, tá vendo seco ali no Brasil? Seco, quente, chuvoso. Seco é bem no Nordeste. Isso ocorre por quê? Normalmente você tem a concentração da umidade na linha do Equador, tá? Você tem um cinturão ali de baixa pressão, tá?
que significa o quê? Baixa pressão é umidade e chuva, mais ou menos, tá? E quando você não tem o fenômeno do El Niño, você tem chuvas ali no Nordeste, que está mais ou menos ali próximo à linha do Equador. Então a baixa pressão ela deixa escapar, entre aspas, tá, umidade ali para a região do Nordeste. Tá? Quando você tem o El Niño, essa linha se desloca 10 graus em direção ao norte. Tá? Fica meio abstrato isso que eu estou falando. Vou pôr uma imagem aqui da linha do Equador, acho que facilita para vocês. Em que a umidade sobe. Tá? Ela vai estar posicionada, esse cinturão de baixa pressão se posiciona mais ao norte, estando mais distante do Nordeste, tá? Causando a seca, né? Sendo que esse escape aí de umidade ele não ocorre, por isso causa seca no Nordeste. Se a gente está falando ali de uma elevação desse cinturão de baixa pressão, a gente tem uma alteração na dinâmica do clima global, tá bom? Por isso que a gente vê impacto ali, né? África, Índia, tá? Então, por N motivos, não vou entrar também em detalhes de todas essas dinâmicas, mas o importante é saber aqui do Brasil, porque isso ocorre, tá? E principalmente o do Nordeste. Ocorre por isso, você tem um deslocamento dessa faixa de baixa pressão em direção ao norte, tá? Bom, e aí a gente tem Laninha, né? Que é o oposto. Se El Niño é aquecimento das águas do Pacífico, Laninha é o resfriamento abaixo da média das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico. E aí vocês entendam que esses fenômenos que eu descrevi são os opostos, tá? Então os ventos ficam mais fortes, impulsionando a corrente marítima Humboldt em direção à Austrália. Você tem aumento do fenômeno da ressurgência, tá? O frio fica mais intenso no Brasil, a quantidade de chuvas é maior no Nordeste, porque você tem um deslocamento para baixo dessa linha de baixa pressão, certo? Então é mais ou menos o contrário. Geralmente as questões perguntam sobre o El Niño, mas aí vocês podem interpretar, né, como o oposto. É um vídeo rápido que eu fiz, pessoal, vou encerrar ele aqui. E talvez, provavelmente ficaram questões aí, coisas que eu passei rapidamente, que não foram explicadas. Então me procurem, vejam a aula anterior que eu falo sobre clima, né, que aí talvez esclareça alguma coisa sobre áreas de baixa e alta pressão. E eu acredito que seja isso, tá certo? Então um abraço para vocês, bons estudos e me procurem.